Graças e paz, irmãos, nós vamos iniciar mais uma vez o nosso culto nesse domingo e o pedido que eu faço a você é que nós sabemos que é difícil, muitas vezes é difícil nós nos ficarmos concentrados, né, no culto, diante de uma TV, de um celular ou de um computador, mas enquanto não podemos nos reunir na igreja, que nós estejamos nesse momento que você está assistindo esse culto, esteja com sua mente voltada para o Senhor. Não deixe com que nada esteja distraindo você nesse momento. É um momento precioso, um momento que Deus nos concedeu através da tecnologia a oportunidade de estarmos dessa forma, não ideal, mas que estejamos dessa forma juntos. Nós vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de, ainda distantes, estarmos cultuando a Ti, Pai. Senhor, esteja perdoando os nossos pecados e pela sua santa misericórdia esteja recebendo o culto que prestaremos agora, Pai. Ó Senhor, esteja recebendo, Senhor, as nossas orações, sejam elas de petição, de ações de graça, e esteja da mesma forma falando aos nossos corações também, ó Pai. Não que nós queremos ouvir, não que o nosso coração falho e pecaminoso quer ouvir, mas o que o Senhor quer dizer aos nossos corações, e esteja da mesma forma agindo com o seu Santo Espírito, para que tudo o que seja feito aqui seja feito para a sua honra e glória, e esteja nos abençoando e transmitindo graça a todos aqueles que não fazem parte da nossa igreja, mas que porventura estejam nos assistindo. É que nós rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador,
teremos agora um momento de contrição, aquele momento em que nós nos colocamos diante de Deus para pedir a Ele o perdão, não só pelas coisas que não deveríamos ter feito, mas também as coisas que deveríamos ter feito e não fizemos. Ou seja, nós estaremos diante de Deus humildemente pedindo perdão por ter deixado de fazer a sua vontade. Nosso Senhor, nosso Pai, nós rogamos, Senhor, que esteja pela sua misericórdia, Pai, nos perdoando, esteja tendo compaixão de nós e pelos momentos em que não fizemos a sua vontade, ó Pai. Momento em que deixamos de glorificar o seu nome, Pai. Nós rogamos que o Senhor esteja nos perdoando, é que nós rogamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Saúde os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 24 a 30 e depois nós vamos ler o trecho que se encontra nos versículos 36 a 43. Então, Mateus 13, capítulo 13, versículos 24 até o versículo de número 30, inicialmente. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: outra parábola lhes propôs, dizendo:
o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a árvore cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que o separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora, dando aí um salto para o versículo de número 36, diz o seguinte: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que juntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, esse é um texto aí que narra quando Jesus conta mais uma parábola, né, aos seus discípulos, dessa vez a parábola do joio. Então, né, como já foi dito nesse capítulo de número 13, nós temos aí 7 parábolas que Jesus fala ali às pessoas que o cercam. E essas 7 parábolas são todas sobre o avanço espiritual no reino dos céus. O avanço espiritual do reino dos céus. No domingo passado, o reverendo Rubens já tratou já expôs, né, a primeira parábola, e nós vamos tratar aqui da segunda. Então, recordando o que já foi dito, né, pelo reverendo Rubens, a palavra parábola vem de parabolê, que significa colocar lado a lado para medida e comparação. Então, quando você tem duas coisas, você quer comparar elas, você quer medir, então você tem um padrão e você usa uma para medir a outra. Então, esse é o sentido da palavra parabolê, né? Significa colocar lado a lado para medida e comparação. Então esse realmente é o objetivo de Jesus ao usar parábolas, que os seus ouvintes coloquem a história que ele está contando do lado da realidade e consiga assim entender o que ele está querendo transmitir. Então, por parábolas, Jesus faz isso através de símbolos. Nós sabemos que os símbolos falam mais que palavras, né? Quando a gente conta uma história, quando a gente apresenta um exemplo, uma ilustração, então essa ideia é melhor absorvida pelos seus ouvintes. Porém, nós temos também que levar em conta que quando Jesus fala em parábolas, ele quer atingir 2 objetivos. O primeiro é de promover revelação da vontade de Deus para alguns, a quem posteriormente Jesus dá explicações, né? Então a gente vê que Jesus muitas vezes ele conta a parábola e aos seus discípulos ele dá maiores explicações depois. E por outro lado também, Jesus tem o objetivo, se por um lado ele tem o objetivo de revelar a vontade de Deus para alguns, por outro lado, ele também objetiva ocultar essa verdade de outros.
E nas duas primeiras parábolas desse capítulo, né, uma delas já foi exposta no domingo passado, Jesus fala do estabelecimento do reino. A primeira parábola foi a do semeador, em que Jesus mostrou o resultado do evangelho em 4 corações diferentes, você deve se lembrar. E são simbolizados por 4 tipos de solo onde as sementes são semeadas. Então, o primeiro tipo é o coração endurecido, ou solo endurecido, o superficial, o ocupado e o receptivo. Nessa segunda parábola, Jesus trata da semeadura dos filhos de Deus pelo Filho do homem. Então, lá no versículo 24, ele vai dizer o seguinte: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, antes de nós começarmos aqui a analisar o texto, vale a pena nós termos em mente muito nítido uma coisa. Muitas pessoas interpretam esse texto, né, essa parábola, equivocadamente, porque elas dizem se tratar aqui da igreja e dos falsos crentes apenas. Mas, conforme a própria explicação do nosso Senhor, que é dada aí mais adiante, quando ele está ali, só ele e seus discípulos perguntam: Senhor, nos explica de novo, nos explica essa parábola, né? A parábola do joio no campo. E lá nos versículos 37 a 39, Jesus explica que o que semeia boa semente é o Filho do homem, ou seja, ele mesmo, Jesus Cristo. O campo não é a igreja, é o mundo, embora a igreja esteja incluída no mundo, né? A igreja visível, a nossa igreja, a igreja militante, esteja incluída no mundo. A boa semente são os filhos do reino, né? Que são os verdadeiros cristãos, os verdadeiros filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno, que parecem cristãos, mas não são. Então, o joio não é simplesmente aqueles os falsos cristãos, aqueles que objetivam parecer cristãos e não são, mas aqueles também que não têm compromisso nenhum, aqueles que não são cristãos, que não são filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus, também estão incluídos nesse grupo. O inimigo que semeia, né, esse joio no campo é o diabo, é o inimigo, né? É o que nós chamamos realmente de inimigo, é Satanás. E haverá um dia de colheita, e esse dia da colheita é o dia que Jesus Cristo retorna para buscar o seu povo, né? Então, é importante nós entendermos isso. O Pai havia selecionado na eternidade os seus grãos. Todo bom agricultor, antes dele plantar suas sementes, ele vai separar as suas sementes antes. Deus separou essas sementes na eternidade, que são os seus filhos, é o seu povo, que foram cuidadosamente selecionados, e ao filho foi dada a missão de semeá-los nesse mundo. Sobre o joio, é importante a gente entender por que Jesus usa essa figura, né, essa erva como figura aí de linguagem para fazer aí essa comparação. O joio também é conhecido pelo nome de cisânia, tanto que o texto original em grego deste trecho das Escrituras usa a palavra zizânia, do grego zizânia, né? Ou em português cisânia, que nós também chamamos de joio. Essa erva é uma erva daninha que, quando ela é pequena, né? Quando ela ainda está pequena,
ela não tem como ser distinguida do trigo. Ela facilmente ela se confunde com o trigo, né? Por isso, em algumas regiões, o joio também é chamado de falso trigo, justamente por isso, porque se assemelha muito ao trigo. É difícil distinguir, quando ela ainda é pequena, distinguir aí o joio do trigo. Além de ela de ser muito semelhante ao trigo, crescer junto com o trigo, ela prejudica o desenvolvimento do trigo. Enquanto ela está ali crescendo junto com o trigo, ela prejudica o desenvolvimento do trigo. Era muito comum naquela época um agricultor ele sabotar outro agricultor jogando grãos, né? Jogando ali o joio no meio do trigo, porque com o tempo aquele joio ia crescer junto com o trigo e ia prejudicar o desenvolvimento do trigo. E o joio ele só pode ser distinguido do trigo quando saem as espigas. Começa a sair as espigas do joio e do trigo, né? Ou seja, quando ele começa a frutificar, é que é possível distinguir quem é um, quem é outro. Mas ainda assim não deve ser tirado do meio do trigo, porque como já está bem arraigado, o joio já está bem arraigado no solo, se você tirar o joio, você vai tirar o trigo junto, você vai acabar arrancando junto, sem querer, o trigo junto com o joio. Então assim Satanás plantou o joio, né? Plantou falsos cristãos e não cristãos no meio do trigo, que são os verdadeiros cristãos, para confundir, atrapalhar o desenvolvimento e comprometer o resultado. Tá? E ele somente semeou e se retirou. Isso é interessante a gente pensar que o inimigo ele joga lá a semente, ele joga lá o joio e vai embora. Né? O texto diz que enquanto os homens dormiam, no versículo 25, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ele foi embora, ele não precisou ficar ali. Ele não precisou ficar ali cuidando do joio para que ele desse o seu resultado. O resultado que ele queria, que era de atrapalhar o desenvolvimento do trigo e ser confundido com o trigo. Ele não precisou fazer isso, né? Então ele somente semeou e se retirou. E assim também, assim como é o joio, né, que por natureza não precisa fazer nada, você simplesmente semeia o joio lá e ele passa ali a atrapalhar, começa ali a prejudicar o restante do campo onde está plantado o trigo. Também o homem, pela sua natureza pecaminosa, a sua natureza humana, a sua natureza caída, ela se encarrega de fazer o resto. O inimigo não precisa ali fazer mais nada, ele só precisa plantar. E assim como o joio naturalmente ele vai cumprir ali o seu papel de atrapalhar, né? Também de enganar também o homem, né? Pela sua natureza, ele também já faz isso. O diabo não precisa fazer nada. Infelizmente, hoje o cristão não é mais respeitado como é antigamente. O evangelicalismo raso, né, foi banalizado por causa do evangelho superficial que é pregado hoje. Né? Hoje não se prega mais o verdadeiro evangelho, mas se prega um evangelho raso, um evangelho que se propõe a resolver os problemas imediatos do homem. Mas entrando aqui mais no texto, eu quero compartilhar com os irmãos 3 características do não cristão. Né? O tema da mensagem de hoje é uma pergunta: em que feixe você estará? Em que feixe você estará? Eu espero que até o final dessa mensagem
você consiga refletir sobre isso, sobre em que feixe no final você estará. Então, 3 características do não cristão que são o joio do mundo. A primeira característica é que esse joio, né, ou esse não cristão, é filho do engano. No versículo 25, diz que ele foi plantado pelo inimigo. No versículo 27, novamente Jesus vai dizer, ou melhor, no 28, a primeira parte do versículo 28, Jesus vai dizer: ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então, o versículo 25, me desculpe, o versículo de número 25 vai mostrar que os homens dormiam. Os homens dormiam, e a mesma terra fértil que foi ali preparada para o trigo, ela vai ser fértil também para o joio que vai crescer junto, que foi ali plantada pelo inimigo. Jesus alerta que essa é uma ação comum do inimigo. Versículo 28, ele vai dizer: olha, um inimigo fez isso. Não fiquem aí surpresos, porque isso é comum. Um inimigo fez isso. Isso é comum. Então, assim como isso era comum ali entre os agricultores, quando eles não se davam, quando eles eram inimigos, também no mundo, falando agora, né, do mundo real, isso também acontece, né? O inimigo também faz isso. Jesus alerta que essa é uma ação comum do inimigo. E a verdadeira igreja de Cristo, ela trabalha para semear a mensagem da cruz, ainda que falsos evangelhos encontrem terra fértil, né? O falso evangelho hoje, ele encontra terra fértil, como o evangelho da prosperidade, o evangelho da cura, das maldições. Olha, você tem uma maldição, você precisa quebrar essa maldição, né, na sua vida, por isso que as coisas não dão certo para você, né? Deus tem uma vida de vitória reservada para você. Então esse é o evangelho, o falso evangelho, né, que encontra, assim como o joio, também encontra uma terra fértil, porque as pessoas estão carentes de ouvir uma palavra de solução imediata dos seus problemas. Então, o mesmo coração que está fértil para o Evangelho, está fértil para a mensagem libertadora do Evangelho, também está fértil para esses evangelhos equivocados, né? Que pregam prosperidade, cura, libertação. O joio também é o não cristão, que ainda que ele tenha uma ética e uma moral que sejam resultados da graça comum, né? O que é a graça comum? Graça comum é a graça dada a cristãos e não cristãos. Vou dar um exemplo. O sol, embora nós sejamos filhos de Deus, o sol nasce só para os filhos de Deus? Evidentemente que não. O sol nasce para todos. A chuva cai para todos. As habilidades, né? As habilidades são dadas para todos. A gente não vai só no médico que é cristão, a gente também vai no médico que não é cristão, e Deus o usa para cuidarmos da nossa vida. Nós vemos aí, estamos aí em tempos nesse tempo aí tão difícil, né, de pandemia, vemos aí cristãos, né, sendo infectados pelo coronavírus e sendo tratados, sendo cuidados por médicos que não são cristãos, e Deus usa essas pessoas. Os livros que você às vezes lê, né, livros que não são cristãos, mas que são livros muito bons, Deus deu sabedoria a essas pessoas a escreverem esses livros. Os cientistas. Eu posso aqui ficar um tempão falando de habilidades, né, que Deus dá a pessoas que não são cristãs, às vezes são até ateus, ou são de religiões que não tem nada a ver com o cristianismo,
ou não tem nenhuma religião, mas que Deus concede isso como resultado do que nós chamamos de graça comum. Não é a graça especial, que é a salvação em Cristo, mas é uma graça comum. São coisas que Deus concede a pessoas que são e que não são seus filhos. Então, o joio também se trata dessas pessoas que elas têm uma ética, elas têm uma moral, elas têm os seus valores, que são resultado da graça comum, mas elas até acham, elas pensam que são filhos de Deus, mas o verdadeiro filho de Deus são aqueles que se entregam inteiramente a Jesus Cristo para governar as suas vidas, aqueles que se entregam suas vidas ao senhorio de Jesus. Muitos querem Jesus apenas como o salvador das suas vidas, mas apenas aqueles que se entregam suas vidas ao senhorio de Cristo, têm Jesus como seu Senhor, podem realmente ser chamados de verdadeiros filhos de Deus, que nesse caso é o trigo. Então nós vimos que, em primeiro lugar, o não cristão é filho do engano. Ele é filho do engano porque ele é enganado, ele pensa que é filho de Deus, mas ele vive no engano. E também é filho do engano porque muitas vezes ele não só é enganado, mas ele engana aqueles que tentam enganar aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Em segundo lugar, o não cristão também, o joio também é distinto pelos frutos. O não cristão é distinto do cristão, ele pode ser separado do cristão por causa dos seus frutos. O versículo 26 diz que quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Até então ninguém sabia o que era joio, o que era trigo, ninguém tinha notado que algo errado estava acontecendo ali. Mas quando a erva cresceu e produziu fruto, quando começou a sair as primeiras espigas, aí sim, aí foi possível distinguir quem era quem. Então, no início, antes que surjam as espigas, dificilmente é possível distinguir o que é trigo e o que é joio. Mas assim como acontece entre o joio e o trigo, quando surgem as primeiras espigas, o tempo acaba mostrando a diferença entre um e outro, entre o verdadeiro filho de Deus e o falso. Muitas pessoas se dizem filhos de Deus, se dizem cristãos, mas a gente vai realmente saber quem é o verdadeiro cristão, quem é o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro filho do reino, quando surgem os primeiros frutos, quando começa a dar ali os primeiros resultados, quando sai a espiga, quando saem as primeiras espigas, a gente vai saber quem é quem. Assim também o cristão, ele não é somente pelo seu falar, pela fé que ele professa, mas sobretudo isso é evidenciado pelos frutos, pelas primeiras espigas. Se o cristão não buscar o desenvolvimento espiritual pela leitura da palavra, buscando a vontade de Deus pela palavra, e a prática dessa verdade, dificilmente o cristão será distinto do joio como filho de Deus. Se nós não buscarmos o nosso desenvolvimento espiritual, se nós não procurarmos não só professar a fé, mas praticar essa fé, evidenciar essa fé pela prática, nós dificilmente seremos distinguidos do joio. Nós devemos nos mostrarmos diferentes dos demais, mostrando: olha, eu sou filho de Deus, não porque eu estou falando, mas porque vocês podem ver isso pelos meus atos, pelos meus frutos, pelas minhas espigas.
O falso crente pode até ter dupla personalidade, ele pode até tentar enganar, mas o tempo, assim como o joio, o tempo vai mostrar a natureza do seu compromisso através dos seus frutos. O que nós temos feito para que nós sejamos distintos do joio como verdadeiros filhos do reino? Tem gente que acha que, apesar de sermos cristãos, nós podemos ainda cultivar os velhos hábitos, fazer coisas. As pessoas acham que não, eu tenho que me aproximar do mundo, e para me aproximar do mundo eu tenho que ter as mesmas práticas do mundo. É uma ideia totalmente equivocada. Nossas espigas devem ser diferentes, devem ser diferenciadas. Também muitas pessoas interpretam, eu já disse isso em outra ocasião, interpretam equivocadamente a questão de que Jesus nos recebe como estamos. É verdade, Jesus nos recebe como estamos, mas Ele espera que pela ação da palavra, pela ação do Espírito Santo, como resultado de uma nova vida, nós tenhamos isso mudado. Então nós já vimos que o filho, que o não cristão, em primeiro lugar, ele é filho do engano. Em segundo lugar, ele é distinto pelos seus frutos. E em terceiro e último lugar, mas não menos importante, ele será separado no último dia. O cristão, assim como o joio, ele será separado no último dia. A segunda parte do versículo 28 diz: mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Senhor, o Senhor quer que nós comecemos a fazer a limpeza e arrancar o joio fora? E o dono do campo, que é Jesus, responde: não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Lembra que eu falei que o joio, quando ele é pequeno, ele não pode ser distinto do trigo. Quando ele cresce e começa a se diferenciar do trigo, também ele não pode ser retirado. Porque se você retirar, como ele está com a raiz profunda, se você retirar o joio, o trigo vai sair junto. E então o dono do campo responde: não, deixa aí, porque se você tentar tirar o joio, você também vai arrancar o trigo junto. Haverá um momento certo de fazer isso. Olha só o que ele diz aqui: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Não há como separar o justo do ímpio agora. Não, isso não é possível agora. O joio cresceria junto e receberá. O joio vai crescer junto e vai receber os mesmos benefícios que o trigo, porque ele não pode ser tirado agora. Pense nisso. O joio, ele vai receber os mesmos benefícios, o mesmo cuidado que o trigo recebe, porque ele não pode ser tirado dali. Quando o agricultor limpar ali a terra durante ali o desenvolvimento do trigo, o joio também vai se beneficiar disso. Quando ele regar a terra para que o trigo cresça e se desenvolva, o joio também vai receber o mesmo cuidado, também vai ser regado também pela mesma água. Assim também os ímpios desfrutam da graça comum e dos benefícios do convívio com os crentes. Nós não sabemos o que é joio e o que é trigo. Nós não sabemos, não nos cabe julgar agora. Às vezes a gente pensa que sabe. Às vezes a gente olha para a pessoa e diz: esse aí é joio, esse aí não tem jeito. Quantas e quantas histórias você deve conhecer de pessoas para as quais a gente olhou e falou: esse aí não tem mais jeito. E Jesus vai lá e resgata essa pessoa. Então, o que nós devemos fazer durante esse tempo em que o joio cresce junto com o trigo? Nós devemos orar e cuidar deles.
não nos cabe julgar agora. E assim eles serão beneficiados pelo nosso convívio. Nós devemos beneficiar aqueles que aos nossos olhos são joio. Nós devemos orar por eles, devemos cuidar deles. Da mesma forma, também muitos são simpatizantes do Evangelho. Visitam as igrejas, assistem a vídeos na internet, a pregações, a cultos. Mas eles não querem assumir nenhum compromisso com Jesus. Eles são simpatizantes, eles visitam as igrejas, eles acham bonito. Mas eles não querem benefício, eles não querem compromisso. Mas haverá um grande dia, o dia em que os ímpios serão conduzidos ao fogo eterno, assim como o joio. Haverá um dia que o joio formará um feixe que será jogado no fogo. E ao mesmo tempo o trigo será colhido para o celeiro para estar com Jesus. Haverá um dia em que Jesus vai vai dizer aos anjos: recolhei-os no meu celeiro. E a um outro feixe vai dizer: jogue esse feixe no fogo, porque ele para nada serve. Haverá um grande dia em que os ímpios serão conduzidos ao fogo eterno, enquanto os justos estarão nos celeiros de Jesus. A Jesus cabe separar e destinar o joio e o trigo, mas no dia certo. E quando esse dia chegar, em qual feixe eu e você estaremos? No feixe que vai para o fogo ou no feixe que vai ser recolhido para junto de Jesus? Concluindo, meus irmãos, assim como a boa semente, a erva daninha encontra terreno fértil e o inimigo se aproveita disso, devemos nos preparar contra os efeitos dessas ervas daninhas. Enquanto essa erva daninha está aqui nos atrapalhando o avanço do Evangelho, nós devemos estar preparados contra os efeitos dessas ervas. O trigo se distingue do joio pelos frutos, nós vimos isso. E quando os nossos frutos são expostos, como o mundo nos identifica? Como joio ou como trigo? Será que os nossos frutos são frutos de joio ou são frutos de trigo? Devemos ser chamados de filhos de Deus pelos nossos frutos. E no último dia, Jesus virá recolher os seus feixes de trigo para si e os feixes de joio para o fogo eterno. De qual feixe você fará parte? De qual feixe você fará parte? Lembremos que os filhos do engano, ao contrário dos filhos do reino, serão distintos por seus frutos e serão separados no último dia, o grande dia da colheita. Que Deus esteja alimentando isso em cada nos nossos corações, para que nós, como trigo, estejamos apresentando ao seu tempo, estejamos apresentando enquanto não somos colhidos, estejamos sendo distintos pelos nossos frutos, pelas nossas espigas, estejamos sendo distintos do joio e não sendo confundidos com o joio. Lembremos sempre disso. E você que está nos assistindo e que ainda não tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, está em tempo ainda. Você ainda pode dizer: Senhor, eu quero ser distinto do joio. Eu quero fazer parte do feixe do trigo, que a seu tempo será colhido pelo Mestre, pelo nosso Senhor Jesus, e estará junto com o dono do campo. Que Deus esteja alimentando isso nos nossos corações
E você que ainda não entregou sua vida ao controle do nosso Senhor, que você esteja fazendo isso e esteja assim garantindo que no último dia você fará parte do feixe que será levado com Jesus. Que Deus te abençoe e esteja te protegendo, abençoando sua semana, e esteja daqui uma semana, mais uma vez conosco, para cultuarmos e ouvirmos da palavra de Deus. Deus o abençoe. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser